Olá, bem-vindo a todos novamente. E o tema da nossa conversa de hoje serão os procedimentos endoscópicos para a coluna vertebral. As endoscopias, como é chamado para a coluna vertebral, são uma ferramenta relativamente nova em nosso meio, usado para tratar algumas condições de coluna vertebral. E, apesar de nova, ela vem cada vez mais tendo o seu lugar, cada vez mais cirurgiões estão sendo treinados nessa técnica e cada vez mais grupos estão abordando a coluna através desse meio. E como eu vou demonstrar aqui por essa aula, existe uma série de vantagens e também algumas limitações, naturalmente, dessa técnica. Mas as cirurgias endoscópicas, né, os procedimentos endoscópicos para o tratamento da coluna vertebral, eles, ouso dizer que daqui a, por exemplo, 10 ou 15 anos, serão extremamente corriqueiros, tanto quanto procedimentos videolaparoscópicos para se operar, por exemplo, uma vesícula. Hoje em dia, raramente alguém abre a barriga do paciente para fazer uma cirurgia aberta de vesícula. É super comum você fazer via vídeo. 30 anos atrás não era tão comum assim, mas existe uma curva de aprendizado e ao longo do tempo os cirurgiões foram cada vez mais dominando a técnica, cada vez mais ficando confortáveis com a técnica endoscópica, mais pessoas fazendo, popularizando essa ferramenta, e hoje em dia, uma cirurgia, por exemplo, de vesícula é extremamente corriqueiro. Eu acredito que na coluna vertebral não seja diferente. A ferramenta é relativamente nova, então ainda não há tantos médicos treinados para a realização desse tipo de procedimento, mas ano a ano, né, mês a mês, na verdade, cada vez mais médicos vêm dominando a técnica, vêm ampliando a sua curva de aprendizado, vêm ficando confortáveis dominando essa técnica e certamente para algumas condições de coluna vertebral, como por exemplo hérnias simples, né, hérnias de disco com radiculopatias, eu acredito que dentro de um horizonte aí de poucos anos será, né, o tratamento de escolha extremamente popularizado. Muitos dos pacientes hoje em dia já conhecem a técnica, já vêm com algum grau de informação, então eles sempre perguntam: não dá para fazer a cirurgia de coluna via endoscópica ou com uma visão muito abrangente do que é a endoscopia. Então, com a aula de hoje, a minha ideia é falar um pouquinho, longe de esmiuçar a técnica cirúrgica, mas de um ponto de vista mais informativo, trazer aí os prós e os contras, os tipos de abordagem endoscópica da coluna vertebral e também, ao final, um vídeo do procedimento e eu vou comentando ao longo do procedimento para ficar mais visual na cabeça do aluno, do profissional de saúde, qual é a anatomia que nós enxergamos e o que nós conseguimos manipular e o que nós conseguimos tratar no interior da coluna vertebral. E como uma ferramenta nova, ela é extremamente importante quando nós olhamos uh, um dado que já está um pouco desatualizado da norte-americano, mas ele segue essa tendência, né, de aumento das fusões, das cirurgias de artrodese. Né? Nos Estados Unidos, na primeira década aí dos anos 2000, uma linha histórica dos anos 2000 até 2011, nessa primeira década uh, já partia-se de um número alto de procedimentos e ela vem subindo. Né? Ano a ano, o número de fusões de coluna vem subindo ano a ano. E é um dado um dado indireto para o número de cirurgias descompressivas, para o número de manipulações, vamos dizer assim, tradicionais, abertas, com laminectomias amplas, né, porque a, a artrodese de coluna ela é realizada quando você pode gerar uma instabilidade, ou quando já existe alguma instabilidade na coluna. Então, são procedimentos mais amplos. Parte desses procedimentos poderiam ser evitados com um procedimento menos invasivo, com uma endoscopia de coluna, por exemplo. E quando eu falo ser evitado, porque tem um peso importante essa questão? As artrodeses, e longe de eu falar que sou contra a artrodese, eu sou contra uma artrodese mal indicada e mal realizada, mas as artrodeses elas carregam consigo um risco a gente chama de falência do nível adjacente. Isso a gente vai falar um pouquinho mais
numa aula específica, né, das síndromes pós-laminectomia, que são os eventos indesejáveis que ocorrem em decorrência de uma cirurgia de coluna, que podem acontecer, que não são tão infrequentes, mas quanto mais eu manipulo, quanto mais eu instrumento, quanto mais eu deixo algum material implantado na coluna desse paciente, maior é o risco de você ter ou uma reação ao material, ou uma infecção ao material, e mudando muito a biomecânica da coluna vertebral, você pode precipitar problemas em níveis adjacentes, ou acima ou abaixo da fixação. A proposta da cirurgia endoscópica é justamente tentar preservar o máximo de originalidade de fábrica, vamos dizer assim, da anatomia do paciente. Então, tentar ser algo resolutivo, tentar ser algo incisivo na manipulação anatômica do problema, mas, dentro do possível, preservando ao máximo a anatomia desse paciente. E assim evitando grandes alterações biomecânicas e, consequentemente, olhando para o futuro, tendo uma maior taxa de sucesso em termos de função e uma sustentabilidade dessa melhora ao longo dos anos no pós-cirúrgico. E as indicações dos procedimentos endoscópicos basicamente são os mesmos para a microdissectomia, né, para aquela cirurgia que é feita com uma abertura pequena, colocação de microscópio cirúrgico, né, ou as cirurgias minimamente invasivas de coluna, né, não endoscópicas, que são aquelas, o mini open, são cirurgias onde você faz um pequeno orifício, né, você faz uma pequena incisão, mas é uma cirurgia onde você usa o instrumental, né, você não usa a técnica endoscópica. E as mesmas indicações que são feitas para esse tipo de abordagem podem ser feitos para a abordagem endoscópica. E aqui cabe um parênteses, né? Eu comecei essa aula falando da popularização, de cada vez mais as pessoas estarem dominando a técnica, e hoje em dia existem grupos já que conseguem ampliar o rol de procedimentos e de abordagens, de vias de abordagem e de doenças passíveis de abordagem pela endoscopia. Então, enquanto estamos falando aqui, é um campo que está em evolução. E como estando em evolução, merece o acompanhamento de perto, porque novidades vão surgindo praticamente em tempo real. O setup do centro cirúrgico de um procedimento endoscópico, basicamente, é um setup onde o paciente ele fica em decúbito ventral, usa-se o arco, né, o radioscópio, e esse radioscópio tem que entrar, né, tem que abraçar o paciente, porque o início do procedimento é feito através de uma demarcação com radioscopia, com raio-x, e eventualmente em alguns pontos-chave, onde eu quero ter alguma confirmação externa da ponta do meu instrumental, eu faço algumas imagens de raio-x no intraoperatório. Mas, sendo uma cirurgia endoscópica, né, existindo um vídeo, né, uma câmera de vídeo acoplada a uma ótica, eu preciso também da minha televisão, né? Então fica a televisão de frente para o cirurgião, o instrumentador fica ao lado do cirurgião, eventualmente um auxiliar contralateral a esse, e a depender da lateralidade você pode fazer ou ficar à esquerda para abordagem de uma hérnia esquerda, ou à direita, e aí se você faz a lateralidade, por exemplo, nesse paciente, se for à direita, seria o espelho desse setup mostrado no diapositivo aqui. E quais são as vantagens, né, da abordagem via endoscópica da coluna vertebral? Primeiro, ela é menos invasiva, né, um procedimento menos invasivo, mesmo quando a gente compara com o mini open. Apesar de ser o mini open uma abertura pequena, ainda assim há uma manipulação maior de tecidos, não só intracoluna como extracoluna. A via de acesso também é mais traumática. E por que é importante a via de acesso ser menos traumática? Se eu não secciono, se eu não leso muito as fibras musculares, a minha recuperação é melhor. Por quê? Quanto mais eu leso uma fibra muscular, maior a chance de haver uma cicatrização nessa região, e uma cicatrização ampla. Ou seja, uma cicatrização ampla pode levar a uma perda
da capacidade de contração da coluna. E o que nós precisamos, né? Essa musculatura da coluna bem forte, bem estabilizada, com uma competência para fazer a contração muscular para a sustentação dessa coluna que foi abordada. Existem também, quanto mais manipulação, quanto mais secção de estruturas musculares, maior a possibilidade de uma fibrose por conta dessa via de acesso. Ainda nem estamos falando da manipulação dentro do canal, estou falando tudo de via de acesso. E a vantagem da cirurgia endoscópica é que, pelo menos o início dela, eu não vou seccionando a musculatura. O início do procedimento é colocado uma cânula e essa ponta da cânula ela parece uma ponta de lápis não biselada, não cortante. Então, ao invés de eu cortar através da musculatura, eu vou entrando através dessa fibra muscular, eu vou divulsionando com a ponta do meu instrumental, e aí você não tendo um corte expressivo na musculatura, você também tem uma recuperação menos dolorosa, mais rápida e mais funcional à medida em que o músculo preserva a sua contratilidade. O único corte, basicamente, que se faz é na pele, um corte literalmente 1,5 cm, que leva 2 pontos depois no final do procedimento cirúrgico. Então, consequentemente, por ser uma cirurgia menos manipulativa, tanto da parte muscular, e também eu consigo adentrar a minha área de interesse, aí é o canal raquidiano, por exemplo, para abordar uma hérnia lá dentro, como eu não tenho que fazer uma ampla laminectomia para eu conseguir visualizar, para eu conseguir acessar, eu tenho um menor efeito de instabilização da coluna vertebral. E isso também é importantíssimo pensando no pós. Uma coluna instável, uma coluna que se movimenta de forma anômala, ela eventualmente pode progredir as alterações degenerativas e até culminar com uma necessidade de uma fixação para conter essa instabilidade. E quanto menos eu mexo nas estruturas rígidas da coluna, quanto menos eu violo a articulação facetária, quanto menos eu amplio a ressecção óssea, menor o efeito de instabilização e melhor para a recuperação desse paciente também. E diferente de uma cirurgia aberta, onde eu tenho os meus olhos olhando para o campo cirúrgico, o olho do cirurgião ele está na ponta da câmera. Então eu consigo passar pelos aspectos ósseos e o meu olho já está lá dentro do canal. Então a manipulação, consequentemente, uma vez que eu faço uma via de acesso segura para a minha ótica, ela diminui e muito a manipulação dos tecidos lá perto do canal. E por que isso é bom? Primeiro, diminui a chance de uma lesão inadvertida pela manipulação lá dentro do canal, uma lesão de dura ou até de estruturas neurológicas, né? E também a menor manipulação diminui o risco de uma fibrose pós-operatória, né? Quanto menos cicatrização de material, menor o risco aí de um pós-operatório com uma fibrose, eventualmente até envolvendo raiz nervosa, que são condições particularmente problemáticas no pós-operatório, que é o que todo mundo que opera a coluna deseja se evitar. Existe a possibilidade de se fazer esse procedimento sob sedação, né, sem uma anestesia geral, apesar que, hoje em dia, com o aumento da segurança da anestesia geral, opta-se por se fazer sob anestesia geral, mas é sim possível a realização do procedimento com o paciente com uma sedação, né, ainda mais em vias de acesso, por exemplo, transforaminais, que acabam manipulando menos o canal, você pode fazer, né. Poucas vezes é realizado com sedação e anestesia local, normalmente é feito com anestesia geral, como eu disse, porque a segurança ela é bem dominada, mas é uma possibilidade na eventualidade de um paciente selecionado, onde o risco-benefício de uma anestesia geral penda para o lado do risco, né, sei lá, um cardiopata descompensado que necessite aí de uma cirurgia, alguém que tem algum risco expressivo à anestesia geral, é uma técnica que eventualmente pode ser feita com uma sedação. E como eu disse, o acesso ao material discal, a manipulação, a retirada dessa hérnia de disco, ela é feita com o mínimo de trauma
tanto no trajeto quanto na região de interesse, lá dentro do espaço epidural, adjacente ao disco, e, consequentemente, a recuperação desse paciente com menos trauma cirúrgico, com menos agressão cirúrgica, ela é mais rápida, e o retorno às atividades funcionais, de vida prática, de vida profissional, de lazer, de atividades desportivas, acaba sendo mais rápida também. Seguindo em relação às vantagens ainda, como nós já mencionamos no diapositivo anterior, esse acesso ao disco ele é feito sem ou com uma mínima ressecção óssea, eventualmente você faz uma drilagem ali para você conseguir um espaço um pouco maior para você avançar o seu instrumental, mas a ressecção óssea acaba sendo pequena mesmo e, como já dissemos, diminui o risco de instabilidade. E além de diminuir o risco da instabilidade, como eu manipulo menos, como eu agrido menos o interior do canal, eu tenho um menor índice de síndrome da falha da cirurgia da coluna ou da síndrome pós-laminectomia, né? Eu manipulo menos. E também a questão, como nós já comentamos, da fibrose epidural. Como eu manipulo menos também, como eu rechaço menos as raízes nervosas, as estruturas neurais, existem alguns momentos em que sim, eu acabo rechaçando um pouquinho, mas se você for comparar com as cirurgias tradicionais, as cirurgias abertas, essa manipulação ela é infimamente menor. E aí diminui, consequentemente, o risco da fibrose epidural e as instabilidades e as fibroses epidurais, os tecidos cicatriciais, os sangramentos no interior do canal, diminuindo esse risco, consequentemente diminui-se o índice da síndrome pós-laminectomia, também chamada a síndrome da falha da cirurgia na coluna. Lambrando que não é zero a chance de uma síndrome pós-cirurgia da coluna com endoscopia. Apesar de menor, ela existe. Então, é sempre importante, quando você vai propor ao paciente um procedimento, ainda que endoscópico, estar ciente, ambos os lados, tanto quem está propondo quanto o paciente, que é sim uma manipulação anatômica, é sim uma manipulação de tecido no interior do canal, é sim uma abordagem, uma dissectomia, uma ressecção de material discal que está muito próximo a tecidos neurais. Então existe essa possibilidade. E essa cirurgia, assim como qualquer procedimento cirúrgico, e não só cirúrgico, como procedimentos minimamente invasivos, que nós já falamos, as infiltrações, as ablações por radiofrequência, as desnervações, todos eles são um passo nessa caminhada de reabilitação. Então, o procedimento pelo procedimento não faz absolutamente nenhum sentido. Ele tem que fazer parte de uma estratégia maior de reabilitação desse paciente. Então, importante sempre isso para pesar os riscos-benefícios e sempre seguindo, como o bom senso rege, uma escada crescente de complexidade, do mais simples para o mais complexo. Cirurgia endoscópica está nos degraus mais complexos de tratamento de problemas de coluna. Um degrau abaixo dos procedimentos abertos, sem dúvida nenhuma, ainda mais quando a gente pensa em usar artrodeses para o tratamento. Mas é uma manipulação anatômica, é um procedimento cirúrgico. Bom, indo adiante em relação às vantagens da abordagem endoscópica, ela pode ser usada mesmo após cirurgias de via posterior. Por exemplo, nos pacientes onde eu fiz uma abordagem clássica, seccionando musculatura, fazendo uma laminectomia nesse paciente, eventualmente até ampla, mas sobrou alguma coisa no forame, né? Sobrou alguma estenose, um estreitamento foraminal, fazendo alguma compressão sobre a raiz nervosa, por exemplo, é possível, num segundo momento, mesmo esse paciente já tendo sido submetido a uma cirurgia anterior, a uma cirurgia aberta, eu fazer uma via transforaminal endoscópica para desobstruir, né, abrir um pouquinho mais esse canal nesse ponto de estenose foraminal. Então é uma ferramenta extremamente valiosa, inclusive num pós-cirúrgico, num pós-cirurgia aberta de coluna vertebral. E uma outra vantagem, já que nós estávamos falando aí da via de acesso através do forame, da via de acesso foraminal, é que você tem uma visualização, né,
que é muito difícil de você obter na cirurgia na via de acesso tradicional, que é essa abordagem lateral, né, essa abordagem foraminal lateral. A via posterior aberta, tradicional aberta, é muito difícil de você ver a lateralidade, né, da topografia foraminal. E uma abordagem endoscópica, ela consegue visualizar muito bem. E qual é a vantagem? Por exemplo, aqueles deslocamentos discais, aquelas hérnias discais, aquelas far lateral, aquelas bem laterais do disco, eventualmente é difícil para se abordar com uma via aberta posterior, mas com uma via endoscópica você consegue chegar na cara ali desse deslocamento discal e com uma menor invasividade abordar de forma tranquila esse deslocamento discal, né? E por que eu estou enfatizando isso? 1/3 aí das síndromes pós-laminectomia, elas têm estenoses foraminais, né? Tem tecido na região do forame, seja cicatricial ou tecido que acabou não sendo abordado pela via posterior, e esse tecido que resta acaba causando uma estenose foraminal, acaba causando uma impressão radicular e tendo acaba sendo atribuído como uma síndrome pós-laminectomia, uma síndrome da falha cirúrgica. E se a gente conseguir identificar que existe uma estenose foraminal, você consegue fazer uma via menos invasiva do que a cirurgia primeira e abordar de forma adequada essa topografia da estenose foraminal. E uma outra vantagem da cirurgia endoscópica é que ela não impede cirurgias futuras, né? Eventualmente, se eu não conseguir, seja por limitação da técnica, né, seja por limitação do acesso, resolver o problema do paciente com uma cirurgia endoscópica, ela não contraindica, ela não impossibilita eventualmente uma cirurgia aberta num segundo momento, ou até mesmo uma revisão endoscópica, se assim fizer sentido em relação ao quadro do paciente. Então, né, tendo exposto aí as vantagens dos procedimentos endoscópicos para a coluna, vamos falar do ponto de vista muito mais informativo, naturalmente, os tipos de abordagem endoscópica, né? Quando eu falo de abordagem endoscópica da coluna, como pode ser feita essa entrada, essa via de acesso endoscópico para manipular, para poder tratar os problemas de coluna vertebral. Então, basicamente, são 2 vias de acesso e 3 tipos de procedimento. As vias de acesso lateral são as chamadas vias de acesso transforaminal, né? Transforaminal através do forame. E as vias de acesso transforaminal existem 2 técnicas possíveis descritas. A chamada inside out, que eu vou para o interior do forame até o disco intervertebral, e aí eu vou voltando, fazendo essa retirada do material discal. Essa seria a via mais simples, né, que quem começa a treinar esse tipo de procedimento começa por ela, né, mais segura, né, apesar de ter algumas limitações de acesso a estruturas específicas. E existe também a via de acesso transforaminal outside in, que você vai de fora para dentro, você ancora o teu material na topografia da entrada do forame e aí passa a sua ótica, e através da ótica você vai reconhecendo a anatomia e vai fazendo a manipulação discal, né? Então essas são as 2 possibilidades de abordagem. Depois, nos próximos diapositivos, vamos colocar visualmente, né, de forma mais informativa, como eu disse. E existe a terceira técnica, que é aquela que cada vez mais vem sendo utilizada, mas necessita de um treinamento um pouco mais avançado, né, que é a via de acesso interlaminar, que você entra através, né, entre as lâminas. E uma vez que você entra, né, passa o ligamento amarelo, você tem uma anatomia lá muito parecida com as vias de cirurgia minimamente invasiva já descritas antes da endoscopia, né? Então vamos deixar um pouco mais visual isso tudo que eu falei. Então a via de acesso transforaminal inside out, eu venho com o meu instrumental e aí de dentro para fora eu vou manipulando, eu vou retirando esse material discal. Eu faço uma via transforaminal, aí fio guia, dilatador, essas coisas, e eu vou de dentro para fora retirando, como mostra aqui no diapositivo.
Então a técnica basicamente é muito parecida com uma discografia, a via de acesso, né? Eu entro através do forame, coloco lá uma cânula ah, no interior do disco intervertebral, através dessa cânula, dessa agulha, eu passo um fio guia, passo os dilatadores e aí eu consigo aprofundar aqui a minha camisa de trabalho, a minha cânula, por onde vai se passar todo o meu instrumental, as pinças e tudo mais. Ah, ela é uma via, como eu disse, mais fácil, né? Quem entra nesse meio começa por essa via, só que ela tem alguma limitação, principalmente na abordagem de hérnias, que são as hérnias contidas, né? Então, as hérnias extrusas, quando existe uma ruptura grande de ângulo fibroso, já ela já começa a ter a sua limitação. E também algumas hérnias aí mais centrais, elas acabam tendo um sucesso, não que não se consiga abordar por essa via inside out, mas também tem uma certa limitação. E a outra técnica transforaminal, que é outside in, que eu ancoro o meu fio guia aqui no início da topografia foraminal, amplio e aí eu vou do forame para dentro, né? Então, começo já na parte foraminal, então eu ancoro ali o processo articular superior e o pedículo, né, na região entre o processo articular superior e o pedículo, eu coloco a minha cânula nessa posição, ancoro ali, eu sinto a resistência óssea com a minha cânula, passo o fio guia, passo o dilatador, eventualmente eu faço, né, uma drilagem do processo articular superior para você conseguir avançar um pouco mais a cânula sem ter sem oferecer um risco à raiz nervosa, que é a principal estrutura que eu devo preservar nessa topografia, né? E aí, uma vez que eu avanço e uma vez que a minha cânula passa por baixo da raiz nervosa, o que eu vou ver na minha frente é o disco, né, a herniação discal, e aí com segurança eu consigo remover essa herniação. Obviamente que a via de acesso é planejada, a lateralidade dessa via de acesso é planejada com base na ressonância magnética e com base na lateralidade da hérnia desse paciente a ser tratado. E aqui existe uma estrutura que é o chamado triângulo de Camblin, que foi descrito, né, por esse autor já na década de 60 para 70, que ela é formada pelo pedículo, processo articular superior e a raiz nervosa, né? Então aqui cria-se um triângulo, né, que muitas das vezes é chamado de safe triangle, né, o triângulo de segurança. É aqui que nós entramos com a cânula para fazer um procedimento transforaminal, uma infiltração transforaminal. É aqui a minha via de acesso, por exemplo, para fazer uma discografia, né? E é aqui também o ponto de ancoragem, né, do processo articular, na bordinha aqui do processo articular superior, onde eu ancoro a minha cânula, o meu fio guia, eu entro e eventualmente eu faço aqui essa drilagem desse processo articular superior para ter um espaço um pouco maior para que eu entre com a minha camisa de trabalho, a minha cânula de trabalho, por onde a ótica vai passar, por onde meu instrumental vai passar, e ter uma segurança, uma vez que eu passo a linha da raiz nervosa, ter uma segurança de que eu estou aqui manipulando o tecido discal e tão somente o tecido discal. Falei aqui da via de acesso, da cânula, da ótica, dos instrumentais. Uma coisa importante que essa endoscopia, e aqui fazendo um parênteses, né, porque sempre que nós vamos falar de endoscopia, o paciente tem aquela visão de endoscopia intraabdominal, onde você faz várias vias de acesso, você tem uma via de acesso periumbilical para insuflar, né, a cavidade, uma via direita, esquerda, você pode colocar várias vias de acesso, e às vezes o paciente pergunta, não, mas você vai entrar por vários pontos na coluna? E aí a gente explica que as endoscopias de coluna são realizadas de forma uniportal. Então existe uma ótica e existe um orifício que passa ao lado, né, da minha ótica, e o meu instrumental ele vai passar e eu vejo através da própria ótica, através da própria câmera, o meu instrumental trabalhando lá dentro. Então é tudo uma via de acesso apenas
que passa a câmera e que passa o meu instrumental, a minha tesoura, o meu love, o meu Kerrison, enfim, os materiais que são muito semelhantes aos de cirurgia convencional, entretanto, são muito mais delicados e compridos para que eu consiga passar através da minha cânula de trabalho. Isso aqui é só uma vista esquemática do que eu vejo, né? Então, uma vez que eu passe aqui, ainda parece um pouquinho da raiz nervosa, mas o meu tecido discal ele tem esse aspecto algodonoso aqui. Então, uma vez que eu proteja o meu tecido neural e se você tem uma hérnia de certa forma volumosa, você fazendo pequenos ajustes com a sua cânula de trabalho, o disco ele meio que vem vindo, pedindo para ser retirado. A gente brinca, ele vem vindo para dentro da tua cânula de trabalho. E a terceira via de acesso endoscópico é a via interlaminar. A via interlaminar você entra entre as lâminas, né? E normalmente você vem entre as lâminas e vai buscando a anatomia da raiz nervosa, você busca aquela axila da raiz nervosa, e uma vez que você visualize, você vai ampliar o teu espaço, e uma vez que você amplia o espaço e você está visualizando a tua raiz nervosa, você consegue entrar com a tua cânula embaixo da raiz nervosa, da mesma forma que eu expliquei na técnica transforaminal no diapositivo anterior, e aí sim tem a visualização do espaço discal e você tem protegido todas as estruturas neurais que você não quer lesar durante o processo. Então, é a mesma via de acesso da microdissectomia, e você consegue expor, né, vai também de fora para dentro, né, você vai expondo lâmina, faceta, ligamento amarelo e vai passando através dessas estruturas para conseguir fazer o acesso ao disco intervertebral e retirar essa hérnia. Quais são as possíveis complicações, né? A gente sempre fala de técnica e acaba enaltecendo e exaltando as vantagens, comparando com os outros métodos, mas por ser um procedimento de manipulação anatômica, ela não é isenta de possíveis complicações. A pessoa tem que conhecer, né? A pessoa que se propõe a fazer esse tipo de procedimento tem que conhecer essas possíveis complicações, expor ao paciente, quantificar e aí tomar a decisão em conjunto e obviamente que dominar a técnica para que se evite uma complicação dessa. Complicações em procedimentos cirúrgicos, seja qual for o segmento, nunca vão ser zero, mas, claro, quanto melhor a técnica, você minimiza esse risco. No caso da abordagem da coluna vertebral por endoscopia, os principais efeitos adversos costumam ser uma radiculopatia pós-dissectomia, que normalmente, claro, se eu não deixei para trás nenhum fragmento discal que mantenha a compressão, né, ou seja, se eu não descomprimir de forma adequada o que eu me propus, se essa radiculopatia é decorrente da manipulação do canal, do rechaçar da raiz nervosa, quando eu passo com a minha cânula por baixo, ela costuma ser transitória. Tanto que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia endoscópica, normalmente ele tem que ser avisado de que pode haver alguma parestesia, algum formigamento, alguma dormência naquele trajeto do nervo, e a gente tem que acompanhar, lógico, porque apesar de infrequente, quando ela aparece, ela costuma ser transitória. Mas, nos pacientes que têm essa alteração radicular, mantém uma dor irradiada, mantém uma dormência, um formigamento, é importante, né, que nós façamos esse acompanhamento bem próximo a esse paciente num pós-operatório. Uma segunda complicação possível, que aí, tanto da cirurgia endoscópica quanto de qualquer cirurgia de coluna, é a recorrência da herniação, né? Por mais que você retire o material discal, aquela parede, né, aquele ânulo fibroso, ele foi corrompido, ele foi lesionado. Então existe uma fragilidade daquela parede e, consequentemente, havendo uma fragilidade, existe a possibilidade de recorrência, né, da herniação através daquela parede que a gente manipulou. Claro que você
usa um bipolar ali para queimar um pouquinho aquele ângulo fibroso, tentar fazer uma fibrose discal para tentar aumentar a, a integridade, aumentar a resistência desse material e tentar diminuir essa possibilidade, mas ela é uma possibilidade que existe, né? A literatura aí fala em torno de 5 a 10%, e o tempo está a favor do paciente. O que eu quero dizer com isso? Essas recidivas elas costumam aparecer nos primeiros 30 dias pós-cirúrgico. Então, é importante que o paciente saiba que é uma possibilidade e, se ocorrer, não contraindica uma reabordagem cirúrgica endoscópica também, né, no caso de o paciente ter feito esse procedimento, né, por via endoscópica. Existe também a possibilidade de, no procedimento, haver a rotura da dura mater, e aí tanto quanto maior for a hérnia, tanto quanto maior for a manipulação, tanto quanto mais apertado for o espaço, maior essa chance, apesar de extremamente raro, né? Existe a possibilidade também de sangramento, e aí sangramento por uma lesão inadvertida de algum vaso sanguíneo local. Entretanto, existem vários mecanismos durante a endoscopia que nos permite o controle desse sangramento, né? Você consegue aumentar a pressão de infusão para diminuir, para aumentar a pressão, fazer, vamos colocar entre aspas, um tamponamento ali, enquanto você localiza o sangramento, vai com o teu bipolar cauteriza para esse sangramento, mas enfim, sangramentos podem acontecer, e uma preocupação do sangramento é que, se houver algum sangramento importante que passe desapercebido e você conclua o procedimento cirúrgico e ele fique ali gotejando, sangrando, né, uma pequena hemorragia local, isso pode criar um hematoma, e esse hematoma, inclusive, a depender do tamanho dele, pode não ser absorvido, pode causar um efeito compressivo de massa lá no interior do canal desse paciente e, eventualmente, até precipitar uma necessidade de uma reabordagem precoce para a drenagem desse hematoma. Então, a hemostasia, tanto quanto em qualquer procedimento cirúrgico, na endoscopia de coluna vertebral não é diferente. Então, cuidado com a hemostasia é extremamente importante. E aí também vale a pena fazer um parênteses em relação àqueles pacientes que usam antiagregantes, anticoagulantes, como qualquer procedimento de manipulação com um potencial de sangramento que na endoscopia de coluna é pequeno, né, mas não é nulo, não é zero, mas a suspensão aí dessas medicações que dificultam a coagulação da sanguínea é importante também. E existe o risco, mais uma vez, como qualquer procedimento, e até uma infiltração de coluna, por exemplo, existe esse risco. Claro que pelo tempo e pelo grau né, pelo tamanho da via de acesso que se faz até o interior do canal, né, até o disco intervertebral, numa cirurgia de endoscopia de coluna, esse risco é maior, que é o de infecção, né? As bactérias, elas existem, apesar de toda a técnica aséptica usada no centro cirúrgico, não dá para garantir que esse risco seja zero. Mas todo cuidado tem que ser tomado para garantir a asepsia do procedimento, consequentemente diminuindo o risco de uma infecção. Uma infecção nessa topografia é algo particularmente problemático, porque enfim, digamos uma adicite, uma infecção do disco intervertebral, justamente por uma pobreza na irrigação sanguínea da própria coluna. Uma adicite implica uso de antibiótico terapia prolongada, eventualmente endovenoso, no ambiente de internação ou até num ambiente de home care, medicamento endovenoso, com possibilidade de lesões ao disco, com alterações biomecânicas na sequência, ou eventualmente até abscessos epidurais. Enfim, são todas consequências extremamente deletérias para o paciente, né? São problemas complicados de se tratar e com possíveis desdobramentos futuros. Então, todo cuidado para se evitar uma infecção é pouco no caso de não só de uma cirurgia endoscópica de coluna vertebral, mas enfim, qualquer abordagem. E aí, indo para a porção terminal aqui da nossa aula, vamos tornar um pouco mais visual. Eu trouxe aqui um caso de um paciente masculino, um caso real, paciente próprio, de 30 anos, um paciente com queixa
de lombociatalgia há mais de 2 anos, intermitente, vem e vai. 8 meses ele tinha realizado nele um bloqueio transforaminal com uma boa melhora, com controle bom de dor, vida normal. E aí vinha fazendo fisioterapia, já progredindo para atividade de estabilização de coluna, tava, né, vida normal. E teve uma nova crise muito importante, né, de dor, com irradiação para membro inferior direito, há cerca de 1 mês atrás. E aí evoluiu para um déficit neurológico. A ressonância magnética dele aqui, uma hérnia extrusa adentrando o canal, uma hérnia bem importante, né, deslocado para o lado direito, justificando a radiculopatia desse paciente, inclusive migrada caudalmente. E aí foi-se feito a cirurgia endoscópica, com acesso, as vias de acesso aqui, interlaminar. E aí, como eu disse lá no começo da aula, vamos fazer um acompanhamento aqui do que se vê num procedimento endoscópico. A primeira coisa que a gente faz quando abre com o bisturi, a gente chega no espaço interlaminar, e aí os pequenos músculozinhos a gente vai abrindo, né, vai dissecando com calma, você vê que o potencial de sangramento é baixo. E aí a primeira estrutura que nós vemos aqui quando passamos, né, pelo espaço interlaminar é o ligamento flavo, é o ligamento amarelo. E aí a gente usa a tesoura para fazer a nossa via de entrada nesse canal através do ligamento amarelo. Então você vê que, apesar de, na imagem, né, ficar algo bem grande, esses instrumentais são todos pequenos, são instrumentais delicados, né? E o ligamento amarelo desse paciente, até por conta aí de uma sobrecarga mecânica levada há bastante tempo, era um ligamento amarelo um pouco até mais espessado. E aí você vai fazendo, né, pequenos piques, 360 graus, vai abrindo, vai fazendo o canal. E aqui embaixo já apareceu o final desse ligamento amarelo, e aí vai ser a via a ser explorada. Então, bem devagarzinho, a gente vai abrindo esse espaço do saco dural, vai abrindo o ligamento amarelo para visualização lá embaixo. Daqui a pouco vai aparecer o saco dural. E aí, eventualmente, em alguns momentos até, você vai fazendo algumas radiografias, algumas radioscopias intraoperatórias para você ter o controle da tua profundidade. É claro que nessa fase da cirurgia, você está olhando o ligamento amarelo, não há grande dúvida, né? O raio-x ele acaba auxiliando muito mais naquelas anatomias que já foram mexidas, nos quadros da pessoa que já sofreu uma cirurgia antes, e você vai fazer a reabordagem. Então aqui, a gente já vê o saco dural lá embaixo, aí a gente usa um Kerrison para ter a segurança, né, e a ampliação, já pensando aonde que eu vou progredir toda a minha cânula de trabalho, por onde passa a ótica, né? E aí você vai ampliando esse espaço, por enquanto só retirando o ligamento amarelo. Isso que aparece na direita do nosso vídeo, alguma gordurinha, né, que sempre existe na região. E aí você vê que são movimentos bem, bem delicados. E aqui a gente já tem a visualização, né, tirando as gordurinhas aí com a LOVE, e aí a gente já consegue visualizar a saída da raiz nervosa e a axila dela. Então a gente já está planejando a via de acesso, e tudo isso você vê que é muito bem visualizado, né? A estrutura neural está na tua frente, no teu campo visual. A câmera de alta definição, né, possibilita, isso é extremamente importante, a diferenciação entre as cores das estruturas, né, a qualidade, o brilho, isso é extremamente importante, né? E aí é um procedimento que tem que ser feito com calma, né? Então, uma vez que você visualize, o próximo passo vai ser avançar, né, ampliar um pouquinho mais aqui com o Kerrison, depois a gente vai avançar. E essa cânula de trabalho, ela tem a ponta triangular, justamente porque, uma vez que eu entre, eu faço uma movimentação que vai acontecer logo logo, de girar, né, tem uma pontinha metálica que aparece aqui de vez em quando,
E aí é ela que você gira para deixar a tua raiz nervosa rechaçada para a lateral, e aí uma vez que você faz essa rotação, essa lateralização, e eu sei que a minha raiz nervosa está protegida por esse anteparo, eu tenho a tranquilidade de abordar o tecido discal aí com mais segurança. A via de acesso é aquilo que tem que ser feito com mais cuidado mesmo e com mais delicadeza. Depois a gente vai chegar no disco intervertebral e aí vai ficar até mais visual, né? Aqui já saindo algumas fibrinhas dele. Aí com uma espátula ajuda a rechaçar, e aí aquela manobra a gente vai ver girar aqui a cânula metálica. Ela vai girando. Aqui, naturalmente, não é cortante, claro, né? Eu estou encostado na estrutura neural. E aí ela vai sumir conforme eu vou girando, ó, girando, 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 e ela está ficando em cima do metal. Pronto, raiz nervosa acima, o que eu tenho na minha frente, o disco intervertebral. E aí aqui as fibras usam uma trefina para abrir essas fibras externas do disco intervertebral, eventualmente ainda tem uma integridade desse ânulo fibroso, e aí até, né, não só o uso da trefina, mas rompe um pouco mais com a tesoura para que esse disco fique mais fácil de sair, ele tem que sair por um buraquinho pequeno, e aí aquele jogo, né, da cânula para um lado, para o outro, e aquilo que eu brinquei, o disco ele vai, olha, adentrando o canal, ele vai pedindo para ser retirado. E aí uma vez que a gente tenha a certeza de que o material discal já adentrou, a gente pega uma pinça Love mais robusta para prender esse disco, e aí a gente faz a retirada de todo o sistema, que é o que vai aparecer agora. Segurando, você sente a resistência, e aí vem com o disco retirando junto com a cânula de trabalho, né? Existe a cânula externa e existe essa cânula que é por onde passa também a ótica e o instrumental. Então, isso tudo é fibra discal, né? O disco ele já está praticamente, né, a parte onde eu consigo agarrar com firmeza dentro da minha cânula, e aí é só mesmo o preparo para retirá-lo do canal de uma vez. Então, ele vem retirado, agora a imagem externa, para a gente ter a ideia do tamanho da hérnia desse paciente, tamanho da hérnia que saiu. Nem todas as hérnias discais saem bonitas assim, claro que quando ela sai inteiriça é um sucesso total, né? A gente fica até mais feliz do tamanho dessa hérnia, né? Causando uma compressão no interior do canal. Mas e agora um bipolar, né? Aquilo que eu falei, para você queimar um pouquinho essas fibras do ânulo fibroso, tentar dar uma resistência maior para tentar se evitar a recorrência, solta a raiz nervosa, faz uma inspeção, vê a coloração dela bonitinha. Aqui embaixo já não tem o material discal empurrando essa raiz nervosa, uma raiz nervosa que já está bem descomprimida, e procedimento concluído com sucesso. O que eu estava comentando é que, eventualmente, as raízes, os discos intervertebrais, eles não saem inteiriços, né, como nesse vídeo bacana, né, tanto que por isso que eu trouxe ele aqui hoje, mas, eventualmente, um disco até submetido a um estresse mais crônico, o disco ele acaba ficando mais machucado. Né, e o disco mais machucado, eventualmente, aqui só vendo que a raiz está solta mesmo, bonitinha aqui embaixo, totalmente descomprimida. E aí quando o disco ele tem um aspecto e uma compressão, né, mais crônica desse disco intervertebral, eventualmente quando você vai puxar ele vai se despedaçando. E aí é trabalho de formiguinha, né? Não que isso comprometa o sucesso, mas você tem que ter um cuidado maior, e também por experiência clínica, esses discos que vão saindo de forma muito fragmentada, né, esses discos que vão saindo de pedacinho por pedacinho, né, nós já vimos que na aula, quando falamos de disco intervertebral, o disco ele é sim uma estrutura inervada, o disco ele é sim uma estrutura que dói. O pós-operatório desses pacientes tendem a ser mais arrastados, né?
o sucesso não é comprometido, mas por conta dessa manipulação maior e por conta já de uma situação de base pior, uma qualidade pior desse disco intervertebral, consequentemente, esse paciente costuma sentir um pouco mais de dor no pós-operatório. Então, é um paciente que, eventualmente, você tem que ficar com o uso de analgésicos, você tem que ficar com uma fisioterapia mais intensiva, você tem que cuidar de, eventualmente, pontos gatilhos e, enfim, ter uma reabilitação, apesar de um pouco mais arrastada, o sucesso lá na frente costuma ser maior. Esses pacientes com hérnias mais agudas, que saem de uma vez só, normalmente descomprime a raiz nervosa, o paciente já na semana que vem está querendo jogar bola. Mas, enfim, o que eu trouxe para discutir um pouquinho sobre endoscopia de coluna no dia de hoje foi isso, como eu falei, algo muito mais informativo do que se atendo à técnica. Espero que tenha sido enriquecedor e eu me despeço de vocês convidando a todos para assistir o nosso próximo encontro e o nosso próximo tema. Muito obrigado.